Olá, o meu nome é Sabrina, sou estudante do 8º semestre de Pedagogia pela Unigran, eu sou do Polo IEP de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Esse vídeo, então, ele faz parte da atividade 2 da disciplina de estágio supervisionado de séries iniciais do 4º e do 5º ano. O vídeo vai estar dividido em 4 partes, seguindo o seguinte roteiro. Conceito de projeto político-pedagógico. 2. Os pilares da educação necessários à construção da identidade docente. 3. Planejamento educacional. 4. Como se dá a aprendizagem e o que é fundamental levarmos em consideração para que, de fato, ela aconteça na vida escolar do aluno. Então, dando início, eu vou falar acerca do projeto político-pedagógico, que, como o próprio nome dele diz, ele é considerado projeto, pois reúne propostas de ações concretas para serem executadas durante um determinado período de tempo. Ele é político, pois considera a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que irão atuar individualmente ou coletivamente na sociedade, modificando rumos que ela vai seguir. E ele é pedagógico porque define e organiza as atividades e projetos educativos necessários para o processo de ensino e aprendizagem. Esse documento traz consigo todos os objetivos, diretrizes e ações que devem ser valorizados durante o processo educativo. Assim, o documento precisa expressar claramente a síntese das exigências sociais e legais dessa instituição, os indicadores e expectativas de toda a comunidade escolar. Para explicar melhor, a cultura dessa escola, então, precisa estar demonstrada nesse documento, no qual deve constar com clareza os valores da instituição, a sua situação presente e caminhos para melhorar os pontos negativos. O projeto político-pedagógico funciona como um guia, como um documento norteador para que essas ações sejam desenvolvidas na escola. Ele deve ser bastante completo e ao mesmo tempo flexível, para que assim possa se adaptar às necessidades de aprendizagens dos alunos. Para a construção do documento ocorrer de forma efetiva, a escola é responsável por construir sua proposta pedagógica, atendendo a toda a comunidade da qual se localiza. A escola, então, deve permitir e estimular a presença e a participação da comunidade, na qual se inclui os alunos, a família e a equipe pedagógica da escola. Essa construção deve seguir alguns tópicos, que são eles: a identificação da escola, a missão, o contexto, dados sobre o aprendizado, recursos, diretrizes pedagógicas e planos de ação. Assim, então, vamos seguir para o próximo tópico, que é os pilares da educação necessários à construção da identidade docente. Então, os 4 pilares da educação foram elaborados em 1999 pelo professor político e econômico francês Jacques Delors, em um relatório intitulado Educação, um tesouro a descobrir, que estabeleceu 4 aprendizagens fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e social que devem nortear a educação no século XXI. Então, os 4 pilares da educação são: aprender a ser, que é o pilar que envolve, então, o ato de compreender, descobrir ou construir o conhecimento. Ele é importante para incentivar a pesquisa individual, para desenvolver o senso crítico e despertar a curiosidade intelectual, promovendo assim a autonomia. O segundo pilar, que é aprender a fazer, é onde o educando adquire competência para se tornar apto a enfrentar desafios e trabalhar em equipe, visando então atingir para além da aprendizagem profissional. O terceiro pilar, que é aprender a viver em conjunto, é onde se desenvolve a compreensão do outro e a percepção das independências. É onde se realiza projetos comuns e preparam-se para gerir conflitos. Esse pilar, portanto, ele gira em torno do aprendizado da não violência, em que a hostilidade dá lugar ao espírito colaborativo. Então, o quarto e último pilar, que é o aprender a ser. Esse último pilar, ele está relacionado ao desenvolvimento do ser como um todo. Todos precisam estar aptos a pensar de forma crítica e autônoma, e serem capazes de formar seu próprio juízo de valor.
Esse pilar incentiva ainda a diversidade, personalidade e talentos, evitando então que haja algum padrão de comportamento a ser seguido. Depois de falar isso, então, eu vou seguir para o próximo tópico, que é o planejamento educacional. O planejamento educacional, ele é todo ato intencional, político e técnico, feito para direcionar as atividades do campo educacional, buscando racionalizar os fins e os meios para conseguir os objetivos propostos. Então, ele é intencional na medida que não pode ser efetivado aleatoriamente. Ele implica conhecimentos da realidade, pressupõe escolhas e estabelecimento de meios para se atingir um determinado fim. Ele é político, visto que está comprometido com as finalidades sociais e políticas da sociedade. E ele é técnico, pois exige a utilização de meios eficientes para se obter resultados. O planejamento educacional ele ocorre em três dimensões, sendo elas: a primeira, o planejamento do sistema educacional, que ele acontece em nível macro. Ele se refere ao planejamento de um sistema educacional do país, e ele diz respeito aos direcionamentos da política educacional e a melhor forma de alcançá-las. Ele reflete a visão de mundo, de homem, exigindo, portanto, um compromisso com a construção da sociedade, e deve atender tanto às necessidades de desenvolvimento do país quanto as do indivíduo. A segunda dimensão, então, é o planejamento escolar, que é realizado na esfera da unidade escolar, caracterizada pelo ato de organizar as atividades de ensino e de aprendizagem, determinada, então, por uma intencionalidade educativa, envolvendo objetivos, valores, atitudes, conteúdos e modo de agir dos educadores. E a terceira dimensão, então, que é o planejamento do ensino. Esse planejamento do ensino ele também ocorre em nível macro, voltado mais especificamente às atividades a serem desenvolvidas pelos professores e alunos no cotidiano escolar, tendo em vista, então, a aquisição de conhecimento. Ele deve partir da realidade concreta, tanto dos sujeitos, do objeto, como do conhecimento do contexto em que se dá a ação pedagógica. Então, eu vou seguir para o último tópico desse roteiro, que é, então, como se dá a aprendizagem e o que é fundamental levarmos em consideração para que de fato ela aconteça na vida escolar do aluno. Sobre esse último tópico, então, eu sou da seguinte opinião. Quando os professores e os alunos mantêm um bom relacionamento em sala de aula, o aprendizado se torna mais eficiente e passa a existir de um maior envolvimento de ambas as partes. Sendo assim, durante o momento de aprendizagens, todas as partes envolvidas trocam experiências, trocam informações e conhecimentos. Assim, a dinâmica flui melhor, quando se mantém uma relação positiva, o que também contribui para manter a motivação em sala de aula. Atualmente, a gente tem vários casos em sala de aula com brigas constantes, alunos desafiando a autoridade do professor o tempo todo, né? E essa intimação que tem por parte do professor, definitivamente ela não favorece para uma convivência adequada. Entretanto, muitas vezes essa tensão é intensificada pelo fato de que os estudantes estão crescendo em um mundo globalizado, com grande acesso às informações pela internet. Com isso, então, frequentemente os alunos eles assumem uma posição crítica, com opiniões pré-estabelecidas e sempre estão dispostos a se impor em uma argumentação. Eu acho que para contornar esses desafios de convivência, é necessário estabelecermos uma relação de confiança com os alunos. Quando existe esse sentimento em sala de aula, né, de confiança, os alunos se sentem dispostos a aprender e os professores se sentem mais motivados para aprimorar o seu processo didático. Acredito que a gente deve começar pela transparência no estabelecimento, né, de critérios avaliativos. Assim, os alunos vão saber exatamente o que esperar em relação às suas notas, em relação aos seus esforços e o que esperar, né,
no geral, assim, no estudo e desempenho geral. Além disso, temos que criar um ambiente em que seja possível o questionamento de temas e o aprendizado em conjunto, sem repreender perguntas e curiosidades, por mais básicas que elas sejam, né? E os alunos devem então se sentir confortáveis para expressarem suas dúvidas livremente, de maneira que o seu desenvolvimento então seja garantido. Uma boa alternativa é nós pensarmos em atividades interdisciplinares e contextualizadas para esses alunos, pois o conteúdo passa a ser fazer muito mais sentido para o estudante quando é entendido de forma contextualizada, o que contribui então com a motivação em sala de aula. Não podemos esquecer que o aluno já chega então na sala de aula com a sua bagagem, né? Com seus aprendizados. Assim como o professor ensina o aluno, ele também aprende com o mesmo. Então, eu tenho para mim que um bom professor é aquele que trata cada aluno como um ser especial, que busca saber mais sobre cada um e para então assim ele saber o que ensinar e de que forma que ele vai abordar, né? Como ele vai realizar então esse ensino para o aluno. Então é isso. Esse foi o último tópico, eu expus a minha opinião. Espero que tenham compreendido o que eu expliquei.